Vem, Senhor meu Pai, vem, Senhor, abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, meu Pai. Toca, meu Deus, toca e realiza, meu Deus, a tua obra. Repreende, meu Pai, toda a força do inferno, como diz a tua palavra, Senhor. 11:22, meu Pai, de mago, tem de fé em Deus. Nós temos fé, Senhor, pelo poder da oração. Orienta lá para si, coloca as tuas mãos, meu Pai, e vem santificar aqui agora os nossos corpos mortais. Vem santificar, Senhor, a nossa vida na tua presença e realiza, meu Deus, a tua obra. Toca, meu Deus, toca, envia, meu Pai, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. 10:2, meu Pai, aleluia de Lucas. Rogai ao Senhor da seara, envia ceifeiros, porque grande é a seara, meu Pai, mas poucos são os que querem trabalhar. Ó Deus tremendo, me dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Nós te clamamos e glorificamos. Amém, Jesus, amém. Levanta as mãos para os céus e diga comigo: Senhor meu Pai. Diga comigo, meus irmãos: Senhor meu Pai, toque em mim através da palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos prosseguindo ainda com a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Que Deus abençoe nossos irmãos internautas que estão acompanhando aqui agora através da pregação do Evangelho, o Evangelho que liberta e transforma. Você que está ouvindo aí, que Jesus te abençoe e te guarda. Meus irmãos, vamos já para a palavra de Deus, sem delongas, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 15, para a nossa breve meditação. Aleluia, glória a Deus. Jesus está na casa. Jesus diz, 12:26 de João: aonde estará o meu servo, ali estarei com ele, e aonde for o meu servo, eu também levarei ele. E aquele que serve a Deus, ele tem a palavra de Deus no coração. Davi disse: eu guardei a palavra do Salmo 119, eu guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. As irmãs acharam a palavra de Deus? Diz glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus, né? Aleluia. Vamos ler, meus irmãos, o capítulo 22, versículo 15 de Mateus. Mateus, também chamado Levi, né? Chamado Levi o publicano, aleluia, que estava trabalhando e Jesus chamou ele para seguir. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Versículo 15, capítulo 22, versículo 15. Ele diz assim, a epígrafe do texto: o pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras, e enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade, e tu não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me impondo a prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. E eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E disseram: de César. E ele lhes disse: então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E as turmas, ouvindo isso, ficaram admirados,
pela doutrina e deixando ou retirar. Levanta as mãos, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Nós estamos, meu Pai, diante, meu Deus, a Tua grandiosidade, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, que está em nosso coração, a Tua palavra, meu Deus, que está em nossa vida, que agora, ó Deus, temendo, vem falar, Senhor, através da Tua palavra, através desse ensinamento da palavra de Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. 4:12 de Hebreus, a minha palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes, ela penetra ossos e medulas, e separa a alma do espírito, e decide pensamento. Vem falar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos, com palmas e glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos aqui Jesus Cristo. Eles tinham acabado de fazer uma disputa com os saduceus. E aqui no versículo, no capítulo 22, aleluia, a Bíblia fala que os saduceus chegaram e começaram a perguntar a Jesus acerca, aleluia, glória a Deus, aleluia, acerca, glória a Deus, acerca de morte e ressurreição, e acerca de que Jesus Cristo, eles, aleluia, glória a Deus, acerca da lei de Moisés, a qual diziam: mestre, uma mulher tinha um marido, e esse marido, o marido morreu, e ela casou com 7 irmãos. Glória a Deus, e aí eles citam o texto lá de Deuteronômio, aonde falaram tudo errado, e Jesus corrigiu eles. E aí, meus irmãos, aqui Jesus continuou, e aí eles vendo que eles tinham sido vencidos no primeiro discurso, eles não aguentaram e mandaram os herodianos junto de novo dos saduceus. E nós sabemos que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em anjos. No capítulo 23 de Atos, nós temos a palavra do Senhor. Quando Paulo estava no Sinédrio, ele estava se defendendo diante do Sinédrio dos judeus, e ali houve uma grande confusão. No capítulo 23, versículo 8 e 9, que diz assim, aleluia, os saduceus dizem que não há ressurreição, e nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Capítulo 23, versículo 8 de Atos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, e aí eles foram até Jesus falar daquilo que eles não acreditavam. E aí Jesus falou para eles: olha, na ressurreição dos mortos, ninguém come nem bebe, e lá na ressurreição dos mortos, não se casam também, porque para eles achavam que se casaram. E aí, meus irmãos, Jesus dá essa resposta, e Jesus falou: olha, não lê-se na palavra de Deus que Deus disse: eu sou o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Então Deus não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Por isso que quem morre com Cristo está vivo, não está morto. Meus irmãos, e aí Jesus dá essa resposta para quem? Para saduceu, que não acreditava nisso. E aí depois eles mandam os herodianos, eles são vencidos nessa palavra. Os herodianos eram pessoas que eram a serviço de Herodes, eles estavam a serviço do império. Os pais eram vassalos de Herodes, e enviando os saduceus ali, nós sabemos que eles queriam pegar Jesus acerca do tributo. E esse tributo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele ali foi indagado acerca do tributo e acerca de Tibério César. Aqui não é Júlio César, aqui é os Césares, né? Para quem não sabe, teve 12 Césares, né? Aí nós temos que ler o historiador Teotônio para nós entender quem foram os 12 Césares, né? César Augusto César, e foi indo Júlio César, os Césares, aonde se honravam com esse nome aos imperadores romanos. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, da sua sabedoria,
Jesus Cristo, com a sua grandeza, ele disse: dai a Deus o que é de Deus e o que? A César o que é de César. Meus irmãos, e ali eles se maravilharam com a doutrina de Jesus. Jesus Cristo, em seu sermão, a palavra de Deus diz que o Pedro estava preocupado que o que havia de ser pagado. Jesus Cristo, ele sendo um homem verdadeiro, ele vindo sendo um homem sincero na sua palavra, ele colocou a dispor das autoridades, ele colocou a dispor da lei dos homens. E Jesus Cristo aqui, ele diz: o que é do meu Pai é do meu Pai, o que é dos homens é dos homens, porque o que é dos homens tem que ser feito conforme a lei dos homens, o que tem que ser de Deus é de Deus. E ali naquele mesmo momento, meus irmãos, eles foram vencidos pela palavra de Jesus, a qual Jesus estava pregando lá no templo em Jerusalém. E sabemos, meus irmãos, que aqui eles sendo vencidos, esses homens que foram enviados, eles foram ali pagos por eles. Diz a palavra do Senhor que ali eles foram e colocados como espias para conseguir tirar alguma coisa de Jesus, enquadrar Jesus dentro da lei romana. Mas Jesus Cristo, sabedor de todas as coisas, entregou para eles o que eles não esperavam. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que sabendo a má intenção deles, chamou eles de fingidos, chamou eles de hipócritas, chamou eles de homens, meus irmãos, maléficos, de homens maus, porque a intenção ali, meus irmãos, era colocar sobre Cristo, colocar sobre Jesus ali uma culpa, colocar sobre Jesus uma culpa que não era dele. Mas Jesus Cristo, com ele não tem conversa, né? Jesus Cristo, ele foi enviado para agradar quem? Homem ou Deus? Primeira coisa que ele disse: que eu faço o quê? Cuido dos negócios do meu Pai. Jesus Cristo nunca agradou o homem. E quem vem para o Evangelho para agradar o homem pode voltar para onde estava. Quem sabia que é assim? Não tem que agradar ninguém. Jesus falou: meus pais e minhas mães são esses que estão aqui, né? Tem que agradar a Deus. Quando está agradando os homens, Paulo falou: se estivesse agradando o homem, seria servo de Cristo. Quando está agradando os outros, até aqui tem que falar com o outro que é o que Jesus falou na cara deles: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E quem que eram esses homens? Nada mais, nada menos que homens da lei e homens que eram sacerdotes. Eles eram homens de autoridade. Jesus também era mestre. Aqui, meus irmãos, nós sabemos que eles foram com um tom de deboche. Eles chamaram Jesus de mestre, o mestre, porque um versículo antes eles estavam tentando indagar Jesus acerca da ressurreição, aonde Jesus venceu eles pela palavra. E ali eles enviaram outros homens que também eles, lá no capítulo de Marcos, também fala que Jesus admirou da resposta deles. Jesus ficou admirado porque eles responderam corretamente. E Jesus Cristo falou para eles assim: olha, de quem é essa esfinge aí? De quem que é essa escritura? Então dá para ele, que é dele, que é de Deus, eu faço a parte aqui, estou para Deus. Acabou. Então foram vencidos pelo quê? Pela palavra de Deus. E sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, sendo um homem fiel a Deus, ele cumpriu as leis, ele cumpriu as regras dos homens, ele cumpriu as regras religiosas, aonde os homens estavam, meus irmãos, colocados, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes para não fazer a vontade do próprio, aleluia, do próprio Deus. E Jesus Cristo, ele foi um homem reto, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 4 de Atos. Jesus, capítulo 4, até o final do versículo, Jesus era um varão reto e justo, ele era um varão, meus irmãos, que andava conforme a justiça, e ele cumpriu todas as coisas. E Jesus Cristo, meus irmãos, nos ensinando isso, nos ensinando a regra, aleluia, glória a Deus, que nós temos que ser tratados, esta regra temos que ser tratadas, esta regra com muita finesse, com muita minuciosidade, com muito tintim por tintim. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem que ser colocada à prova diante de todas as coisas. O crente tem que ser colocado à prova de todas as outras coisas. Quantas pessoas, meus irmãos, está com a palavra de Deus só ali diante aberta, mas essa palavra de Deus, ela não tem sido colocada diante de Deus e nem diante do coração. Quantas pessoas
está com a palavra de Deus engatilhada, até mesmo em cima do rack, até mesmo em cima da própria televisão, mas ali, meus irmãos, essa palavra não está engatilhada no coração. A palavra tem que ser colocada, ela para o homem e a mulher é colocada à prova. Imagina se Jesus não fosse o Filho de Deus, o que ele ia falar? Ele foi colocado à prova, né? Ele foi colocado à prova, mostrando para eles que ele também cumpria a lei dos homens. Jesus pagava imposto, por mais que ele não devia pagar, os judeus não precisavam pagar imposto. Ele falou para Pedro: olha Pedro, o que você está apreensivo? Foram comprar. Os filhos do rei não precisam pagar imposto, mas que não haja escândalo, vai lá na boca do peixe e pega o dinheiro. Você não precisava pagar, porque ele já dava imposto o ano inteiro, ele já pagava imposto, mas Jesus fez para servir de testemunho. Aleluia, glória a Deus. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, Jesus, ele cumpriu isso. Ele mostrou que ele era cumpridor da lei dos homens e da lei de Deus, né? E quantas pessoas aí daí compram e não pagam, né? Compram e não pagam, vive devendo, e vive falando, né? Deus daqui, dali, compra e não paga, está cá, cheio de dívida, e também não quer trabalhar para pagar. Está glorificando a Deus ou o diabo? Está glorificando o diabo, porque Deus ele tem de exemplo. Paulo falou no capítulo 3 de Romanos: temos que pagar o quê? O que nós devemos. Jesus é 880, irmão, tem ideia, né? Evangelho é assim, evangelho é espada. Jesus falou que ele veio para trazer o que? Espada, trazer guerra. E a Bíblia fala que Jesus o que? Ele ensinou o que? Lá para eles, aqui, os saduceus. Primeiro ele deu a primeira resposta, depois ele deu a segunda resposta. A segunda resposta foi: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tem feito as duas coisas? Quantas pessoas que reclamam? Você pode perceber, irmão, que para Jesus tudo o pessoal quer um jeitinho. Comigo eu não sou assim. Comigo é Bíblia, comigo é Evangelho, comigo é espada. O reino de Deus é tomado à força. Com Deus não tem moleza. Jesus falou 7:2 de Juízo: diga-se o quê? Ao frouxo, volta. Com Deus é assim, irmão. Jesus ele tem ao homem e à mulher a responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com o reino de Deus. E quantas pessoas, meus irmãos, falam de Deus, mas vivem com um banco lá cheio de dívida, né? Eu conheço vários assim, né? Tem pessoas que compram e não pagam, né? Tem pessoas que compram e vivem devendo, né? E aí nós temos que ter o quê? Quantos crentes é tratante no negócio? Tem um monte, né? E Jesus Cristo ele deixa um exemplo aqui de quê? De homem justo, de homem reto, de homem verdadeiro. Não adianta nós falar que nós temos Cristo no coração e nós não temos o quê? Jesus fala de Deus, mas não procede com as suas obras. Então nós temos que proceder com as obras, porque as obras de Cristo foram o quê? Foram reprovadas. Apóstolo Pedro falou ao Sinédrio lá: Jesus, varão justo e verdadeiro. Então, meus irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra. E nós não temos que ficar fazendo vontade do diabo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E Jesus deixou bem claro: dai a Deus o que é de Deus e o que? César que é de César. E quantas pessoas que para Jesus tudo é difícil, né, irmão? Você vai alugar uma igreja, o dono do salão ele acha que a igreja tem milionário, aí ele põe mais caro o aluguel. Aí a pessoa vai dar R$1 na igreja, o diabo, né? Para vir uma vigília é uma luta, para dançar o samba, dança a noite toda. Eu acabei de dar a volta lá em cima, estava tudo lá. E dorme até meio-dia. Quem está entendendo das coisas de Deus, o diabo, é tudo que o pessoal, eles acham que Cristo é contrário, né? Eles acham que é contrário. E Jesus foi varão justo, né? Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos que ter, né? A pessoa que fica aquele espiritinho assim, né? Com rápido comigo, não sei assim. Eu não gravo ninguém, porque eu sei quem Paulo falou: eu sei quem eu tenho crido. Você vai ficar agradando os outros, irmão? Você vai agradar os outros porque fulano, não, você tem que falar o que Jesus te mandou. Você tem que falar. Tem pessoas que é assim, ó, Deus manda ele falar um negócio, ele não fala, né? Quem já viu? Tem um monte de gente, às vezes Deus deu uma revelação para a irmã, aí acontece a situação, aí depois ela vai lá falar, isso é coisa de falso profeta.
Deus fala antes. Jesus falou assim uma vez de antemão, Deus avisava antes, né? Depois que aconteceu não adianta nada. E a Bíblia fala que Deus ele quer homens tementes, né? Paulo falou que o Senhor ele quer homens tementes. O que é temente? Que teme a Deus, faça o que Deus quer. E aqui a palavra de Deus, Jesus Cristo temeu eles. Jesus fez a vontade de quem? Olha Jesus, irmão. Jesus é o maior exemplo nosso. Jesus não é exemplo de fracasso. Todo mundo vê Jesus como cordeiro, mas ninguém vê Jesus como leão. Todo mundo fica achando que Jesus é só bonzinho. Todo mundo acha que Jesus é aquele homem, aquele magricelo de Nazaré bonzinho, né? Eles têm uma imagem, o fruto da imaginação deles cria Jesus bonzinho, até de olhos azuis. Ninguém vê Jesus como um leão, todo mundo quer ver Jesus como um cordeiro, né? Então nós sabemos que Jesus, ele defendeu o quê? As coisas de Deus. Ele defendeu e falou: olha, eu estou tratando dos negócios do meu pai. Falou para quem? Para a mãe e para o pai. Estou tratando dos negócios do meu pai. E aqui, os herodianos, eles trabalhavam para quem? Para Herodes. E Herodes era inimigo da igreja. E era um homem que serviu o Império Romano. E quem que era o governador da cidade? Pôncio Pilatos. Ele era governador romano. Depois veio Félix. Depois veio, né? E quem que era? Quem já leu na Bíblia? Quem que governava a Judéia na época de Jesus? Herodes é uma dinastia. Está lá em Atos. Está lá em Atos. Glória a Deus. Quem que foi que governava lá? Agripa, Herodes, Antipas, Agripa, aonde Paulo foi ter com ele, né? E Jesus, no tempo do pai dele foi Arquelau, filho do outro, Herodes Antipas, pois foi Arquelau o nome dele. Herodes é uma dinastia, né? Herodias também é uma dinastia, né? É como se fossem os faraós. Os faraós tem vários, tem Tutankamon, tem Ramsés, tem vários. E assim era a dinastia herodiana. E aí Jesus Cristo deu essa resposta para eles. E no capítulo 13, meus irmãos de Romanos, Paulo diz que nós temos que ser o quê? Nós temos que ser submissos ao que? As autoridades. Que ele falou que toda autoridade é de quem? De Deus, né? Capítulo 13 de Romanos. Todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo, aleluia, da autoridade? Pratique o bem e terá o voo dela, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se vos praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vós pagam impostos, pois a autoridade está a serviço de Deus, sempre dedicada a esse trabalho. Dê a cada um que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra. Aí está. Jesus Cristo, ele cumpriu isso. E Paulo, ele era um homem que ele fazia o que Jesus fazia. Capítulo 11, versículo 1 de Coríntios. Fazia. Então o evangelho é assim, né? Já estou há quanto tempo no evangelho, né? A gente mexe com a igreja e com o povo. A gente sabe como é que é o povo, né? Aleluia. A gente sabe. Aqueles que têm chamada de Deus já sabem, né? Vai ter um que vai aceitar, eu estou nem aí. O negócio comigo é lá em cima. Quer fazer, aceitar, aceita. Quem quiser vai brigar com Deus. Comigo não, né? E a palavra tem que ser pregada que nem João Batista. Nós não somos apegados a homem, nós somos apegados à palavra, a Cristo e à salvação das almas, né? Porque muitos, meus irmãos, eles acham que nós temos que falar o que eles querem, né? Tem que falar o que eu quero. Eu falo o que Jesus me manda, né?
Porque ai de mim, diz a palavra, ai servo mal, né? Capítulo 24, 47 de Mateus. Então Jesus Cristo falou que eles queriam ouvir? Não, Jesus falou que devidamente o que tinha que ser falado. Herodes falou para o povo: fala para esse homem não pregar mais aqui, que eu não gosto dele na minha cidade. O que Jesus falou para ele? Jesus deu ouvido para ele? Jesus falou assim: fala para aquela raposa que eu prego hoje, amanhã e depois eu sou ressuscitado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é essa. Quantos têm não temido as autoridades, né? Quantos? Eu estava até falando com a minha esposa esses dias, às vezes se atrasou o IPVA um pouquinho, você já fica com medo da polícia te pegar. Está errado. Se atrasou o imposto tal, você já fica morrendo de medo, então não sai com medo de bloquear seu nome lá no judicial. Atrasou um pouquinho, tem medo de jogar no cadastro terceiro cartório com a dívida ativa. Porque nós estamos o que? Errado. Nós estamos errados. Se você anda certo, você não tem que ter medo. Porque você sabe, você passa perto da polícia. Mas se você tem coisa errada, você vai ter medo. Oh meu Deus, tem misericórdia, cega ele para ele não me ver. Cega ele para não me ver. E é até errado, Paulo falou, anda sério. Porque você vai ter louvor dela. Porque ela foi feita por quê? Para os que praticam o mal. Então quem pratica o mal, ele vai temer sempre. Então Jesus ele foi indagado aqui, né? E acerca disso, ele foi indagado aqui acerca da vida social, da vida de um homem, um direito exercido. Ele falou: não, eu pago imposto e dá para Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E Deus o que? Foi glorificado, né? Foi glorificado. E aí, né, às vezes nós não pagamos a luz. Oh meu Deus do céu, vai me importar, né? Vai me importar a luz. Porque nós sabemos que a alma é devida. Paulo diz: quem deve imposto, paga o imposto. Quem deve o tributo, paga o tributo, né? Então nós temos essa obrigação para alguém com as autoridades da terra. Capítulo 18 de Lucas, versículo 4: assim na terra como no céu. Nós temos que cumprir as coisas da terra. Só que tem muita gente que só fica lá no céu e esquece das coisas da terra. Esquece que ele tem que estudar, esquece que ele tem que trabalhar, ele esquece que ele tem que fazer as obrigações da família, eles esquecem que tem que pagar água de luz. Outro dia tinha um cara lá doido, para ir lá no posto de gasolina pagando dinheiro com papel branco. Não, porque isso aqui Deus vai. O cara tem até na internet esse vídeo circulando. Para fora aqui, 3 doidos falando que esse dinheiro aqui é dinheiro, que Deus vai transformar esse dinheiro. Então, quantas pessoas só ficam nos céus e nos céus esquecem das obrigações da terra? E nós temos que cumprir as obrigações da terra, assim como Cristo cumpriu. Jesus ele tratava dos negócios do Pai, mas também ele tratava da questão do quê? Da imagem dele. A imagem dele tinha que ser uma imagem reta. Ele era varão justo e reto, diz o apóstolo Pedro. Então, quando são assim, né? Infelizmente, tem pessoas que, né, demoram para pagar aquilo que lhe é devido. Paulo falou que tem que pagar o que lhe é devido, né? E nós temos essa obrigação. Tem irmãos, às vezes, que trabalham 24 horas, né? Irmãos que trabalham 24 horas para quê? Só para cumprir uma obrigação, né? Para não dever. Tem pessoas que ficam sem R$1 no bolso, mas ele paga o que lhe deve. Ele paga tudo, né? Então, hoje nossa lição de Jesus é o quê? Andar corretamente entre as autoridades. Paulo falou, né? Essas mãos me serviram muito, que eu fiz como Cristo me ordenou, que é mais dar do que receber, e antes trabalhando, né? Então nós temos que cumprir com as regras da vida. Jesus trabalhou 30 anos, já era para estar aposentado. Trabalhou 30 anos, né? Quando era mais novo, dava o pai. Depois cumpriu com a regra de trabalho, criou os próprios irmãos, né? Outrora irmãos ingratos, que não cria, não acreditava nele, mas ele cumpriu com a regra da família. Foi um cabeça de família, trabalhou até os 30 anos. E os 3 anos seguintes, ele trabalhou pregando a céu aberto, né? Então, ser crente é apenas vir na igreja? Não, nós temos que cumprir todas as regras de um ser humano. E o ser humano é regido de quê? De regras. Nós sabemos que nós temos a nossa lei. Capítulo 18 de Lucas, né? Assim na terra como no céu. Então, nós temos a nossa obrigação da terra, nós temos a obrigação terrena, e poucas pessoas pregam isso na igreja, viu? Porque o povo hoje quer a igreja cheia e fica enchendo o ego de crente, mimado.
Crente vem na igreja só para ouvir o que eles querem. Cai comigo, cai no cavalo. Comigo é Bíblia. Comigo eu falo que Jesus mandou. Né? Porque se de fato essa pessoa foi tocada, que a palavra é como um martelo, quem sabe? A gente já está acostumado, a gente já prega há 20 e poucos anos, a gente sabe como é que é lidar com essa pessoa. Né? A outra igreja que eu ouvi mesmo era assim. Era assim. E a gente já está acostumado a lidar com as pessoas, e as pessoas depois eles dão razão à palavra. Porque o coração do homem, o próprio Salomão diz que o coração do homem é enganoso. E naquela hora parece se amargo as palavras. Mas depois diz João, né, na ilha de Páscoa, que se tornava o quê? Doce. Então, as palavras de Deus, Paulo falou a Timóteo, ela serve para repreender, não foi? Para redarguir, para sarar o homem e para ensinar. Então tem certas coisas que quem comanda, quem que é o cabeça da igreja? É o pastor Lucas. Eu sou um Zé Ruela, irmão. Sou um pobre coitado. Sou um pobre coitado. Se Jesus não falar comigo, eu vou continuar sendo o que eu sou. Um homem pobre segue nu. Aqui nós estamos em uma unidade da fé, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. E o que nós chegamos aqui? Nós trocamos o quê? Nós trocamos experiências, conhecimento para nós crescer. Nós trocamos e crescemos. É essa a vontade de Deus. Jesus ensinava, aquele estava ensinando no templo. Ele anunciava a palavra ensinando. Então, se nós não ensinar a igreja, quantas pessoas que falam, né, Deus perdoa lá a minha dívida lá. Já vi gente falar isso, vai caducar. Está errado, meu irmão, está errado. Quantas pessoas falam, daqui 5 anos caduca. Já vi muitas pessoas falar isso. Caduca não, você fica negativado lá no Banco Central. A dívida ainda continua, mas você fica negativado. Seu score desce. Você não consegue tirar uma casa, não consegue tirar um carro, porque você está com o seu nome negativado. E quantas pessoas fazem isso? Daqui 5 anos, depois deixa rodar lá. E da noite está na igreja, tomando Santa Ceia. Então, nós temos as regras de Cristo. Por isso que eu falo, ser servo de Cristo é difícil. Tem que andar certo. Tem que andar certo. Agora, ser um servo mau, como Jesus falou, é fácil. Né? O servo mau ficava junto com os beberrões, não foi o que ele falou? Beberrões saía à noite para bagunçar. E aí, quando o Senhor veio, ele não estava nem no local. Ele era caseiro lá e nem lá ele estava. A casa estava vazia. Né? Então, ser servo de Deus é andar o que? Certo. E aí você vai ter louvor das autoridades. Dona Berenice, fulano, ciclano, irmã, tem um crédito para você. Veja que você é uma boa pagadora. Veja que você é um bom pagador. E aí vamos aprender com o Senhor, porque você vai ter louvor das autoridades. Eles vão te fazendo bem para você. Então, meus irmãos, Jesus ele cumpriu isso. Ele pagou ali os seus impostos. Ele deu a resposta devida. Ele poderia ter falado assim: mas lá você não pagou imposto. Porque aquele imposto, quando foi dado para Pedro, Jesus falou assim para Pedro: os filhos do rei não precisam pagar imposto, que era judeu. A carga tributária já era muito alta. Mas para a gente não dar mau exemplo, para não estar escrito escândalo, vai lá na boca do peixe e pega. Está entendendo? Aqui, se Jesus tivesse deixado de pagar o imposto, eles iam jogar na cara dele. Mas se você não pagou, e aí muitos crentes também não iam pagar. Porque eles falam que tem que ser imitador de Cristo, né? E aí eles falam que tem tudo errado a palavra de Deus. E aí diz a palavra do Senhor que nós temos que ser não tratantes dos nossos negócios. Amém? Glória a Deus. Uma vez a irmã falou assim para mim assim: irmão, o meu carro está em apreensão, né? Busca e apreensão. Eu vou ter que. O meu filho vai para outro estado, parece, lá o carro você pega. Aí eu fiquei pensando, falei, será que essa irmã bate bem nessa cabeça? Bate bem no rumo? Bate fora do rumo? Será que essa irmã é 13? Tem algum problema? Porque não é normal a pessoa pegar um patrimônio, está devendo aquele patrimônio que não é seu, e aí ir para outro lugar para não ser feito. Né? Então assim, acontece muito. E nós sabemos que nós temos o que? Hoje é palavra de exortação. Então nós aprendemos com Cristo em pagar as coisas. Está devendo aluguel, paga o aluguel, irmão. Está devendo banco, vai lá fazer um acordo. Está devendo a Casa Bahia, quem for que seja, vai lá pagar. Porque Deus está olhando no céu.
Tem pessoas que falam, Deus me cortou, é tudo crente 13. Vai ler a Bíblia. Vai aprender com Jesus, como o apóstolo Paulo disse. Jesus não fazia nada disso. E aí os crentes de Bibi, que é feito com água, com açúcar, que não conhece nada da palavra de Deus, sabe que não lava, vai, não é nos tal dos costumes que veio daí da década de 30, de 20, né? Que ainda não aprendeu a aplicar o que é a palavra. E quem que liberta o homem? É a palavra. Né? Não adianta eu vir aqui, coloca a mão na cabeça, cai por terra, e sai a palavra não for dada. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque o que faz o homem pegar, Jesus falou, vós já está limpo por quê? Pela mão na cabeça? Pelo expulso? Não, vós já está limpo pela palavra. E Jesus chamou a atenção dos discípulos, ficou tudo feliz, né? Lá no capítulo 10 de Lucas, né? Olha, o Senhor, os Espíritos falou, vocês estão felizes por quê, meus amigos? Vocês têm que ter alegre e feliz porque os vossos nomes estão no livro da vida, né? Então, o que segue o povo, capítulo 2, versículo 2 de Marcos, Jesus anunciava, lhes a palavra. Então, o que faz o homem ser uma nova pessoa, uma nova criatura, é o ensinamento bíblico. O que faz a diferença é o ensinamento bíblico. Nós expulsamos demônios, expulsamos demônios. Nós expulsamos, fazemos maravilha, né? E quantas pessoas vêm na igreja? Por que muitas pessoas não se convertem hoje? Você pode ver, fica um ano na igreja, fica anos e anos nas igrejas e não se convertem. Por quê? Porque elas nunca ouvem o que elas devem ouvir. E aí elas ficam anos na igreja, eles não trazem uma palavra para aparelhar, eles não trazem uma palavra para ensinar. Aí as pessoas ficam, aí que ela fala assim, eu vou lá na igreja, o pastor me enche de bênção, é caro, é tudo bom, é tudo. Para que eu vou ser crente? Para quê? Então, as pessoas estão apegadas a isso. E Jesus explicou lá que seria assim. Então nós temos que ensinar o rebanho ao quê? Quem já viu um pastor, né? Ele vai cavar assim, um rebanho que ele vai jogando, tem uns que vai para um lado, ele vai jogando para os outros, vai chegar a carreira, né? Ele vai lá na frente, o cavalo vai jogando o rebanho. Por quê? O pastor é isso. Pedro falou, ele vai apacentar o rebanho. Então, o que nós temos que aprender? Que vai ter uns que vai aceitar e outros que não vai aceitar, infelizmente. É assim, Paulo falou. Nem todo mundo vai aceitar a palavra. E os que aceitar vai ser o quê? Feliz. Né? Jesus falou na parábola do semeador que muitos não vão entrar a palavra no coração. Jesus pregou lá em Nazaré, no capítulo 12, ele fala que Jesus fez sinais, fez um monte de coisa e eles não criam em Jesus. Aí Jesus pegou e chorou. Você está entendendo, irmão? O Filho de Deus estava ali. Agora vem eu, comedor de pizza, tomador de café da minha mãe, de bolacha, e vem. Você está entendendo? Então, assim é a vida. Tem pessoas que não vão aceitar. Você vai estar uma multidão. Poucos vão se converter e vão até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Jesus pagou imposto? Pagou, né? Então vamos pagar também, né? Pagar o imposto, pagar a padaria. Tem gente que está com a pendura com a padaria lá, já não paga já há 50 anos. Está com a pendura no bar lá, né? Está com a pendura não sei aonde. É só fiado, e o coitado do trabalhador. Meu, graças a Deus, você está certo. Né? E o coitado que deve, né? As pessoas esquecem que quem vende, ele está dependendo daquele dinheiro para sobreviver. Né? A pessoa vende aquele tal, às vezes a pessoa passa na porta, né? Vendedor de porta a porta, sacoleiro, e fala, compra isso, eu vou daqui 30 dias você me paga. Ele já está te vendendo, esperando o quê? Receber, porque ele também tem um compromisso. E às vezes você está atrasando a vida do próximo por causa do quê? Por causa da falta de palavra. E que muitas pessoas não têm hoje é palavra. E a Bíblia diz aqui que passar disso é procedência do quê? Do diabo. Então está glorificando quem? O diabo. Né? Amém? Glória a Deus. Ficamos de pé, meus irmãos, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu essa palavra e nós aprendemos aqui hoje no capítulo 22 de Mateus. Amém? Glória a Deus. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai,
na tua presença, meu Deus, nós estamos, Senhor, com a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. Essa palavra, Senhor, meu Deus, que transforma a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, pela palavra viva. Abençoa o teu povo, meu Pai. Abençoa a tua igreja, meu Deus. E dai o livramento aqui agora. Dai a bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Opera, Senhor, uma maravilha, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. O Espírito Santo está revelando aqui, irmão. Aleluia. Eu vejo ramos de oliveira. Eu vejo ramos de oliveira. Aleluia. Sobre a fronte. Ó, ramos de oliveira sobre a fronte de uma irmã aqui. E Jesus te diz, aleluia, que Ele coloca mais autoridade e que muitas coisas irá de se submeter. Deus te dando esse cajado nas mãos. Que a vitória, Jesus não confia, Jesus fala e garante. Que é o milagre, é uma vez, viu? Receba a vitória em nome de Jesus Cristo. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, que está de qualquer maneira. Quem já ouviu esse louvor? Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando, aleluia, Jesus Cristo. Eu vejo um portão, irmão, um portão. Aqui é um portão de cimento. Jesus, ele abriu esse portão. Não tinha força que abrir. Ele diz: a porta que eu abro, Ninguém fecha. e a que eu fecho, Ninguém abre. o diabo fecha. Não. Eu vi esse portão. Jesus estava nessa porta, essa pessoa. E eu vejo grandes horizontes e um grande lago. A vitória é de Deus para a sua vida. Quer esse milagre? Receba a vitória. Crede no Senhor e nos seus propósitos. Aleluia! Crede no Senhor e nos seus profetas, disse Jesus, e prosperar. Aquele que dá um copo de água para o profeta recebe galardão de profeta. Jesus está dando a vitória. O Espírito Santo, irmão, ele está quebrando. Jesus está repreendendo o começo do tumor na cabeça de uma irmã. Jesus está repreendendo. O diabo, ele toca para lançar você na cirurgia, seta do diabo. Jesus está repreendendo, te dando saúde. E Satanás não te matou, porque Jesus ainda não permitiu e nem permitirá. Mas Jesus te diz: dê ouvido à minha palavra, a coloca no coração, que grande vai se aninhar as aves sobre vós. Quem é o milagre de Deus? Eu não insisto. Você, viu? 6,24 de Romanos, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida é de graça. Entra na fila que a vitória vem. Viu? Jesus falou o que? A parábola lá da figueira, que a figueira crescia e o que aninhava sobre ela? Muitas aves. Né? Coloca a palavra no coração, vem correndo que eu vou orar por você e repreender esta obra do diabo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, queime esta maldição, sai da vida dela, maldição, força maligna. Sai da cabeça dela, Satanás, sai, feitiçaria que fizeram, macumba do inferno, sai daí, demônio, espírito imundo, sai da mente dela, do coração, sai da cabeça dela, tumor, feitiçaria que fizeram, sai da vida dela, maldição, sai da vida dela, sai em nome de Jesus. Jesus, ele te cura e te dá a vitória.
ouça a palavra de Deus e aplique no seu coração. Amém? Como Timóteo. Amém? Glória a Deus. Ai, glória a Deus, meus irmãos. Palmas para Jesus. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, se apega a essa palavra, que você se tornará sábio. Não foi? E essa palavra que você conhece desde a sua meninice. Desde criancinha, Timóteo conhecia a Bíblia. Só que chegou um tempo que ele ficou fraco na fé e Paulo teve que ajudar ele. E aí a Bíblia fala que quem que ensinou a palavra para a avó, para Timóteo? A avó, Lloyd, e a mãe, Eunice. Então a mãe e o pai é importante ensinar as coisas para os filhos. Eu vejo minha mãe ensinando para a menininha, eu lembro da irmã Lloyd. Aí quando cresce, lembra que a avó falou. Né? Então nós aprendemos a palavra e guarda no seu coração. Né? Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, ele está, aleluia, dando para uma pessoa aqui. Eu vejo Jesus, ele conduzindo você, porque eu vejo uma estrada de terra, irmão, escabrosa. Quem já viu o sertão? O sertão é cheio de aí uma cerca do lado. E Jesus te diz assim: não importa por onde caminhares, eu estou contigo. Viu? Não é luta não, viu? É só caminho, é só passagem. Jesus, ele está contigo, te guardando dia e noite, e ele te dá a vitória. Que a vitória de Deus não é irmã, é irmã, não, achei que era sua mão. Aleluia, irmã Jéssica. Está no lá, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, o salmista Davi, o que ele diz? Né? Aleluia, ele diz o que? Ele falou assim, ó, lá no Salmo 130: das profundezas te clamo, vem agora o que? Me salvar. Nós estamos passando várias lutas, né? Mas quem que salva nós dos problemas, das aflições? Jesus, né? E muitas pessoas ainda têm medo de servir a Deus, né, irmão? Está perdendo tempo, né? Tanta vitória, né, irmão? Tanta, lá fora o povo está apanhando, né? Teve um rapaz, colega meu, que ele foi uma vez, eu trabalhava comigo 7 meses atrás, ele chegou, foi com uma festa, foi trabalhar na segunda-feira com um pai, com cachaça, né? Brigou com a esposa, arrumou outra lá, deu uma bagunça, pediu oração, né? Fomos orar para ele, se manifestou, expulsei, né? Aí preguei o evangelho para ele. Falei: irmão, não precisa ser para a igreja minha nem de ninguém. Quem sabe que nós temos que pregar o evangelho e deixar o Espírito Santo guiar a pessoa? E tem crente que ele é xarope, né? Ele prega o evangelho, não é para nossa igreja. Pregou e ficou igual, não deixou o Espírito Santo guiar. Então nós temos que deixar o Espírito Santo guiar a pessoa, né? Que a mulher samaritana falou o que para Jesus? Os judeus mandam orar no templo, outro fala para orar lá no monte. Jesus falou: está tudo besteira isso aí. Os verdadeiros adoradores do Senhor, ele falou: mulher, adorarão em quê? Em espírito e em verdade. Só que tem gente que ele prega e não deixa o Espírito Santo guiar a pessoa, fica que nem carniça em cima da pessoa. E aí quem muda o coração do homem é Deus. E aí Jesus guiou ele. Aí hoje ele está indo para a igreja, na escola. Glória a Deus. Ficar só, cunhar um homem que veio de outra religião, para ser ético, né? É Deus que faz a obra ou não? E não é o testemunho? 2 anos pregando para ele, pregando, ensinando a palavra. Fala que o dia que você for fazer um trabalho, eu vou lá te visitar, né? O outro também que era do espiritismo, coloca uma pessoa que já vai pregar a palavra de verdade no meu tempo. Eu estou ouvindo aqui agora com você. Glória a Deus. Então, né, a gente sabe, a gente fica feliz por isso. Mas aí, meus irmãos, nós temos que o quê? Nós temos que dar o testemunho do nosso ser cristão. Nós somos um ser cristão, nós temos que dar testemunho, né? Aleluia. Meus irmãos, se caem de pé, vamos fazer a última oração e pagar o imposto, né? E pagar o imposto da testemunho, parar de ver o Zé Nerso da esquina, a tia Chica da frente e o barzinho do céu, vamos dizer de quem, que fica vergonhoso, né? Você passa perto da pessoa, dá uma vergonha, né? Tem gente que corta até de rua,
Tem pessoa que pode até água, vou passar ali na padaria, não, porque eu estou devendo arroz aí, devendo fulano ciclano. É feio, né? Jesus, ele está ensinando aqui. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos, meu Pai, te clamando, Senhor, pelo poder da oração, meu Pai. Vem dar a vitória que agora, pelo poder da fé, Senhor, e realize a grande obra, pelo poder da oração, meu Pai. Dai a bênção, meu Deus. Abençoa as irmãs que estão aqui, abençoa as crianças, meu Pai, os irmãos que estão ouvindo, meu Pai, o som da nossa voz, os irmãos, Senhor, internautas, e vem dar a vitória pelo teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, quem ficou feliz de Jesus te abençoar, levanta as mãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então diga comigo assim: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde, em nome de Jesus. Podem, aleluia, glória a Deus, aleluia. O amor de Cristo, e o amor de Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e vos diz, amém. Aleluia, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Podem cortar o nosso som, aleluia, glória a Deus. Jesus abençoe, Jesus.